Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Bom, hoje eu vou comentar um pouco sobre a aula virtual. Eu, na minha área como aluno, eu tenho uma grande dificuldade. Às vezes é professor que fala demais, fala aquela fala cansativa. Às vezes é muito maçante a quantidade de aula. Tudo vai depender da dinâmica de cada professor. Nesse ponto, então, falando sobre a dinâmica, eu gostaria de expressar melhor sobre isso. Cada professor tem uma dinâmica diferente. Porém, eu gostaria de destacar alguns pontos para melhorar essa comunicação numa aula online. Vamos dizer 5 pontos. Vamos começar assim. Primeiro, o professor tem que ter uma aula mais participativa do aluno. Porém, é muito difícil isso. Ele conseguir puxar do aluno. Então, o que eu diria para você pensar? Tem que instigar o aluno a pensar, a se divertir numa aula. Tentar fazer uma aula com dinâmica de grupo. Se possível, se ele quiser abrir a câmera, abrir para ter um contato melhor, como se fosse presencial. Trazer exercícios fáceis que os alunos consigam raciocinar junto com o professor. Aí, conforme o decorrer da aula, vamos aumentando um pouco a dificuldade. Porém, no começo é importante um exercício mais fácil para poder ter uma aula mais dinâmica. 2. Uma coisa que às vezes a gente percebe é o professor se perdendo na aula. Como assim se perdendo? Ah, vamos dizer. E o que eu falo? Ah, então, isso que eu fiz foi um exemplo de um professor se perdendo. Vamos sempre buscar, temos sempre que buscar uma colinha. Vamos escrever, vou falar sobre a história do Brasil hoje. O que eu vou falar? Vamos anotar ali. Um ponto, Dom Pedro I, é, Princesa Isabel. Nesse, o que a gente vai decorrer falar? Nisso, a gente não pode, tem que evitar isso de se perder um pouco, porque a aula fica meio, como que a gente pode falar? Fica meio cansativa, maçante, porque o professor fica muito perdido. Então, como professor, tem que buscar sempre, assim, não se perder muito para poder manter uma dinâmica boa de aula. Vamos para um terceiro ponto. O terceiro ponto seria o professor, na hora de estar falando, muitas vezes ele se perde quando vai mudar de uma tela para outra. Uma dica simples: se você só puder mexer, colocar um outro monitor, uma extensão de monitor. Você tem um monitor do lado onde você está apresentando os slides e o outro monitor está com o seu rascunho, com uma anotação que você quer. Se você tem algum vídeo, alguma coisa pré-carregada. Falando em vídeo pré-carregado, a gente já chega no nosso quarto ponto. O quarto ponto é sempre deixar os vídeos pré-carregados para deixar a aula mais dinâmica, mais, mais dinâmica no sentido de diferente. Não é só o professor falando, igual eu estou falando aqui agora. Então, a gente tem que pensar assim. Tem na segunda tela? O que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre comunicação em sala de aula. Eu vou buscar uns exemplos de comunicação. Vamos pesquisar no YouTube. Tem o canal o canal Porta dos Fundos. Nesse tempo de pandemia, ele fez vários vídeos mostrando a aula à distância, satirizando. Eu quero pegar um desses e passar para os meus alunos verem. Eu vou na segunda tela arrastar para onde eu estou, no monitor onde eu estou transmitindo para os alunos. Isso é um exemplo de deixar o conteúdo pré-carregado já para o professor. Senão, o professor acaba se perdendo lá na hora, procurando vídeo.
Antes disso, agora, eu gostaria de apresentar uma pequena esquetezinha que eu fiz. É meio cômico, com a intenção de mostrar o tipo de professor. Vamos falar agora, vou mostrar essa sketch. É o professor analfabeto digital. Boa noite. Hoje vamos ter mais uma aula de Alguém me explica como que eu faço para tirar isso? Esses filtros estranhos? Ah, como que eu tiro isso? Bom, como vocês puderam ver, o professor analfabeto digital é aquele professor que não tem menor costume de mexer com um aparelho celular, tirar foto ou mesmo com um notebook. Só sabe tirar foto básica e no mínimo mexer no WhatsApp. Se pede para fazer uma postagem no Instagram, ou alguma coisa assim, ele já fica completamente perdido. E isso é muito importante para saber se comunicar com os alunos. Porque você, como professor, você está querendo chamar a atenção dele para ele prestar atenção no seu conteúdo. Vamos dizendo, tipo, como um mercado, a gente diria que é o professor tentando conquistar a atenção do peixe, do freguês. Analisando, é tipo o vendedor de peixe que vai tentar atrair você. Você não quer comprar aquele peixe. Ele está tentando te atrair. É mais ou menos esse sentido que eu queria dar em relação a isso. Você saber trabalhar com a plataforma digital e sempre buscar inovação. Agora, o quinto ponto é uma aula, vamos de como que eu posso falar, para não soar meio confuso. É uma aula mais interativa multimídia. Eu gosto de chamar, eu lembro muito de um professor blogueirinho, vamos dizer assim. É aquele professor que está dando aula, porém, você tem o contato dele no WhatsApp, ele posta stories, tem o contato dele no Instagram, que ele posta stories. Ele sempre, quando está andando pela cidade, ele lembra de você, lembra que precisa de dar a sua aula, quer dar. Ah, tô caminhando, pensei nisso agora. Prepara uns stories, posta para os alunos verem. Viu alguma coisa interessante na rua, compartilha, sempre pensando no aluno. É um professor, vamos dizer que é um professor mais moderno, mais integrado com as plataformas digitais, que é o contrário do anterior, o analfabeto digital. Esse já é completamente digitalizado. Ele é o hardcore da tecnologia. Então, nesse sentido, eu preparei uma pequena sketch, igual a anterior, sobre o professor, vamos dizer assim, o professor blogueirinho. Fala galera, sou professor de novo aí na área. Qual é a diferença da célula vegetal, professor? Estamos aqui para dar uma dica muito importante. Tava dando minha caminhada aqui, eu lembrei. Vou mandar uma dica para os meus alunos. Na hora de fazer a prova do Enem, não esqueça. Fazer uma representação desse tipo de professor. Fala, esses 5 pontos, se a gente unir tudo, a gente está querendo evitar aquela aula chata, aquela aula maçante, que é aquela aula que a gente quase dorme. Muitas vezes você desiste na metade do curso, ou desiste na metade da aula, você prefere fazer o trabalho sem assistir a aula. É uma coisa meio perigosa que o professor tem que tomar cuidado com isso para evitar que seja uma aula maçante. Fiz mais uma sketch representando essa aula. Vamos ver. Boa noite, alunos da turma de cálculo. Hoje nós vamos ver a matéria da semana. Ela é derivada aplicada. Nós vamos ver como aplicá-la num problema. Bom, simples. como vocês viram, uma aula. Você assistiu 1 hora de aula desse tipo, uma fala bem arrastada, o professor desanimado, você sente que ele não gosta de estar fazendo aquilo ali, principalmente no meio digital, é uma coisa que cansativo.
Por isso, eu como um aluno, eu observo muitas coisas e eu quis destacar esses pontos, que é uma coisa que eu acho que pode ajudar na possível melhora do ensino digital com a plataforma. Que agora, mais que veio a pandemia, é uma coisa que é recorrente agora na nossa vida, principalmente com a chegada da tecnologia 5G, a famosa internet das coisas, vai ter tudo integrado, o estudo, o carro, agricultura, tudo integrado na internet. E cada vez mais, quanto mais a gente se preparar, vai ser melhor. Bom, basicamente era isso que eu queria deixar como recado da matéria. Eu gostaria de agradecer a professora por esse semestre. Foi muito bom ter aula com você. Até a próxima!